Desde seu surgimento em 1920, a mídia de anime passou por várias mudanças até se tornar o que conhecemos hoje. Desde influências ocidentais como a Disney, franquias famosas como Star Wars, ou reinvenções causadas pelo surgimento de novos animes que inovaram o meio e estabeleceram tendências que até hoje são usadas. Nesse vídeo eu vou tentar elencar quais são os 10 animes mais influentes de todos os tempos, apontando quais contribuições eles tiveram para a indústria, como ajudaram a promover o anime para o exterior e como inspiraram nomes renomados da indústria a criar obras atemporais. Vou começar citando os animes pela ordem cronológica de lançamento. No final farei um ranking para decidir quais tiveram a maior importância durante a história. Começando com Hakujaden, também conhecido como O Panda e a Serpente Mágica, de 1958. É um filme que adapta o clássico conto chinês A Lenda da Serpente Branca, onde uma cobra mágica, que se transforma em mulher, se apaixona por um homem, mas o amor dos dois é interrompido por um monge budista. Hakujaden é o primeiro filme com cores a ser produzido na Ásia, além de ser o primeiro anime produzido numa escala tão grande, algo que praticamente nenhum estúdio de animação podia fazer na época. Foram mais de 13 mil funcionários trabalhando no filme durante um período de 8 meses. Alguns dos animadores mais famosos da equipe foram Yasuji Mori, Akira Daikuhara e Yasuo Otsuka. Os dois primeiros atuavam como mentores da equipe, já que eles eram mais velhos e experientes sobre animação. Embora os dois tenham sido creditados apenas como K-Animators, é provável que eles tenham feito a maior parte da animação que vemos. Otsuka conseguiu se destacar dos demais e também conseguiu fazer o K-Animation de algumas cenas. A razão para eu estar comentando sobre eles é porque eles são simplesmente um dos animadores mais importantes do Japão. Yasuji Mori possui um character design moderno e rigoroso nos detalhes. Daikuhara, por outro lado, era mais versátil e sabia trabalhar com várias partes da produção, incluindo cenários, pois ele começou a carreira como pintor. Já o Otsuka ainda era um novato na época, mas ficou conhecido por ser muito observador e representar com maestria o movimento dos seres vivos, movimento de máquinas, carros, etc. Ele seguiu uma filosofia de que para saber animar algo, primeiro era preciso conhecer. Otsuka foi um mentor de Miyazaki Takahata. Seus ensinamentos podem ser vistos em filmes como Castelo de Cagliostro e Jarin-Kochiyo, dirigidos por Miyazaki e Takahata, respectivamente. E uma curiosidade. Uma tradição que esse filme trouxe foi a de utilizar contornos coloridos para o desenho final. Isso se deve porque a equipe que fazia o contorno e pintura das células era a mesma. Então eles escolheram utilizar cores similares para tornar o resultado final mais suave. Mas nos anos seguintes, com o avanço das tecnologias, o traçado final podia ser simplesmente colado na pintura das cenas. Foi assim que os animes passaram a utilizar linhas pretas na animação. Porém, hoje em dia isso já deixou de ser regra. Enfim, Hakujaden pode não ser uma grande influência para os animes, mas foi o pontapé inicial para que artistas talentosos surgissem. Infelizmente o filme não fez tanto barulho fora do Japão, mas foi bem sucedido o suficiente para que a Toei pudesse produzir um filme praticamente todo ano. Tetsuon Atom, ou conhecido no ocidente como Astro Boy, é um anime de 1963 criado e dirigido por Osamu Tezuka. A história se passa no mundo futurista de 2003. O primeiro episódio mostra o cientista Tema criando um robô para ser o substituto do seu filho falecido. Vendo que o robô não passava de uma cópia, Tema descarta o robô, que mais tarde é resgatado pelo professor Ochanomizu, que o nomeia como Astro Boy e dá a ele a missão de proteger o Japão de todas as ameaças que viriam. Honestamente, eu nem precisava falar a sinopse. É um anime que todo mundo conhece, nem que seja pouco. Foi o primeiro anime a ser televisionado, a primeira série que estabeleceu clichês de shounens, como ter um protagonista forte, mas muito ingênuo, e também foi o começo do gênero sci-fi nos animes. Na parte da produção, Astro Boy em vários sentidos foi um marco. Primeiro, a reutilização de cenas e quadros estáticos, com pouca animação, era a forma que o Tezuka encontrou de cortar gastos e vender o anime por preços mais baixos, para poder competir com outros programas de TV. Esse estilo de animação gerou uma onda de anime saindo rapidamente com uma baixa qualidade na produção, pois eles também queriam seguir o sucesso que foi Astro Boy. Não só isso, mas a animação era muitas vezes terceirizada para os estúdios menores.
estes que nem sempre tinham condições para atender prazos e terceirizavam para outros estúdios. Isso gerava uma bola de neve que resultava num produto com quase nenhum controle de qualidade. Tezuka foi quem começou isso, mas seria maldade por toda a culpa nele, visto que isso só era reflexo das condições de uma indústria que ainda estava em formação. Outro feito de Astro Boy foi de ter sido o primeiro anime para televisão a ser transmitido fora do Japão, mais especificamente nos Estados Unidos. Porém sofreu forte censura e devido a isso muitos nem sabiam que se tratava de um desenho japonês. Tudo relacionado ao design dos personagens, lutas, história dramática, música de abertura, serviram de inspiração para os animes que viriam a seguir. Tezuka, basicamente, criou o modelo de anime que conhecemos hoje em dia. Doraemon é um gato que veio do futuro para ajudar Nobita nos seus problemas de estudante. Doraemon possui várias ferramentas mágicas que abrem margem para diversas possibilidades na história. O mangá foi criado pela dupla Fujio F. Fujiko e depois foi adaptado para anime. Atualmente é um dos maiores animes já feitos, com mais de 1.700 episódios. Doraemon também é o segundo mangá mais vendido da história, atrás apenas de One Piece. Doraemon é para o Japão o que Turma da Mônica é para nós. É um ícone cultural enorme e praticamente toda criança já leu ou assistiu. Pode não ser tão popular fora do país de origem, mas seu sucesso é inegável. Uchu Senkan Yamato é um anime criado por Yoshinobu Nishizaki e Leiji Matsumoto. Estreado na TV entre 1974 e 1975, o anime se passa no futuro pós-apocalíptico em que a humanidade sofre constantes bombardeios de meteoros radioativos, que são enviados pelo exército alienígena Gamilon. Devido a isso, toda a vida na superfície da Terra foi devastada e o restante da humanidade se abriga em cidades subterrâneas. Felizmente, Starsha, a rainha de Skandar, um planeta a 148 mil anos de luz de distância, enviou uma mensagem para os humanos dizendo que para salvar a humanidade, eles devem ressuscitar Yamato, o antigo navio de guerra utilizado na Segunda Guerra Mundial, para viajar até Skandar e buscar o Purificador de Cosmos, um dispositivo capaz de eliminar toda a radiação na Terra. Yamato, o anime, foi um dos primeiros a abordar uma história contínua e com tanta seriedade. Ela até gerou certa polêmica devido às características nacionalistas. A espaçonave é idêntica ao navio de guerra Yamato. Os tripulantes são todos japoneses, os aliens são um exército rival que bombardeia os humanos com radiação, e o anime até possui trechos mostrando a Segunda Guerra Mundial de uma forma meio épica. Apesar disso, a tripulação do Yamato só entra em batalha quando são atacados, e em um certo episódio eles até conversam com o alien de Gamilon, se surpreendendo com o fato dele ser idêntico ao humano. Talvez a confusão em torno do nacionalismo se deva por boa parte da equipe ter nascido entre os anos 20 e 30. Portanto, cada um possui uma visão própria sobre os eventos da Segunda Guerra. O sucesso de Yamato se deve ao seu contexto histórico. O Japão passava por uma industrialização excessiva dos anos 70. Assuntos como poluição ambiental e a incerteza do futuro ganhavam força na sociedade. Yamato veio para passar uma mensagem de que, por meio da coragem e companheirismo, a humanidade poderia superar qualquer crise. Yamato é fortemente inspirado em obras como Star Wars e 2001, Uma Odisseia no Espaço. O gênero sci-fi ficou bastante popular nessa e nas próximas décadas, e os animes refletiam isso. Porém, Yamato foi influência para outras obras como Evangelion, Gundam, Macross, que herdaram seus temas complexos e história linear. E falando em Gundam, criado por Yoshiyuki Tomino, o anime acompanha o jovem Amuro Rei, que se vê no meio da guerra e, para escapar, entra no traje de batalha móvel, Gundam, uma arma secreta criada pela Federação da Terra. Ele, junto de outros refugiados, irão mudar o rumo dessa guerra. Gundam veio numa época onde animes com histórias adultas ganhavam força. Junto disso, o surgimento do VHS e das videolocadoras,
contribuíram para o sucesso da franquia. Para muitos, Gundam marca o início de uma nova era tecnológica no Japão. O sucesso de venda de brinquedos, vindos em kits, junto com o sucesso da bilheteria dos filmes compilados, deu tão certo que hoje Gundam é uma das franquias mais lucrativas de todos os tempos. Gundam também deu os primeiros passos para o feminismo nos animes. Todos os personagens possuem seus pontos fracos, independente do gênero. Ao longo dos anos, Gundam continuou mantendo destaque dentro do Japão. É uma das franquias mais vivas e aclamadas, da mesma forma que Star Wars é para o Ocidente. Escrito e ilustrado por Akira Toriyama, Dragon Ball segue a história de Goku, um menino que vive no Monte Paus junto do seu avô, que é uma esfera. Um certo dia, uma menina chamada Bulma chega e revela que na verdade aquela é uma esfera do dragão, capaz de conceder desejos se reunida com as outras 6. Assim, Goku e Bulma partem numa jornada para juntar todas as esferas. Dragon Ball é simplesmente uma das franquias mais famosas e lucrativas de todos os tempos. Seu sucesso é reflexo de uma história original e muito criativa. Toriyama foi fortemente inspirado em franquias sci-fi dos anos 80, porém ele adicionou os elementos fantasiosos chineses, artes marciais, como os filmes do Jack Chan, energia espiritual, como o Ki, e tudo isso junto daquele traço único. Isso gerou uma obra que se destacava dos demais shonens e que, posteriormente, serviria de inspiração para inúmeros mangakas. Certamente o mundo dos animes e mangás não seria o mesmo sem Dragon Ball. Akira é um filme de 1988, dirigido e escrito por Katsuhiro Otomo. A história se passa no futuro de 2019, 31 anos após a Terceira Guerra Mundial. Após um acidente entre uma criança paranormal e um motoqueiro, Tetsuo, um dos membros da gangue do motoqueiro, adquire poderes paranormais e começa a usar eles para o mal. Akira foi por muito tempo o anime mais caro a ser produzido, tendo um orçamento de 1,1 bilhão de ienes. Apenas em 2004, com o filme Steam Boy, esse feito foi ultrapassado. Curiosamente, ambos são do mesmo autor. O filme estabeleceu novos níveis de qualidade devido à sua animação fluida, cenários detalhados e um uso esplêndido de efeitos especiais, como cores e CGI. Akira precisou de 160 mil células de animação para ser finalizado, o triplo do que era necessário para um longa animado. Os animadores utilizaram 24 quadros por segundo, o que gerou um efeito similar a filmes live action. Mas a história não fica para trás. O mundo cyberpunk distópico, com tramas políticas, revolucionou o mercado de animações e abriu portas para que outros animes arriscassem com narrativas mais ousadas. Akira também despertou o interesse do Ocidente para ver mais animes sérios e com temas adultos. Isso facilitou a entrada de OVAs como Devilman, MD Geist e Gunbuster. Como eles eram vendidos em VHS, portanto eram histórias curtas e de baixo preço, facilitou o acesso para outros fãs. O mangá também teve sorte de surgir numa era em que HQs mais sérias como Watchmen e O Cavaleiro das Trevas estavam ganhando popularidade. Portanto, Akira foi facilmente aceito pelo público ocidental. Akira revolucionou a indústria com sua animação à frente do tempo e história marcante, além de ser considerado por muitos o responsável por popularizar os animes no ocidente. Sailor Moon é um anime de 1992 que adapta um mangá de mesmo nome, escrito e ilustrado por Naoko Takeuchi. Um certo dia, Usagi Tsukino salva um gato chamado Luna, e esse gato diz a ela que isso foi um destino e ela é na verdade uma Sailor Moon, guardiã planetária da Terra. Devido a isso, Tsukino ganha poderes e se torna responsável por proteger a Terra, junto das demais Sailors, dos ataques da Rainha Barry. Eu peço perdão se eu errei alguma coisa na sinopse, porque esse foi um dos poucos animes que eu não vi dessa lista. Sailor Moon basicamente definiu o gênero Mahou Shoujo. A autora, inspirada em séries de tokusatsu como Power Rangers, criou um grupo de protagonistas femininas fortes e independentes, coisa que não se via na indústria até aquele momento. Sailor Moon não foi o primeiro anime a tratar de homossexualidade, mas talvez foi o primeiro a sofrer censura por isso. Na versão americana, as personagens Haruka e Michiru passaram a ser primas ao invés de amigas, a fim de evitar controvérsias em torno do romance das duas. Sailor Moon é o shoujo mais famoso de todos os tempos, e seu legado em representar garotas batalhadoras e empoderadas, além de avançar com os temas LGBTs em mangás, não pode ser ignorado. Criado e dirigido por Hideaki Anno, a história se passa no futuro de 2015, onde criaturas gigantes chamadas de anjos atacam Tóquio e a única maneira de se defender é utilizando robôs humanoides que só podem ser pilotados por jovens nascidos há 14 anos atrás, 9 meses após o aparecimento dos anjos.
Um desses jovens, Shinji, é forçado por seu pai a entrar no robô e arriscar tudo para matar os anjos ou morrer tentando. É difícil quantificar o impacto e influência de Evangelion, visto o tanto de obras que o referenciam e o tanto que ele é utilizado em merchandising. Evangelion redefiniu a maneira de se contar histórias em animes. Seguindo o sucesso de Gundam, Evangelion revolucionou através da sua narrativa experimental e cheia de simbolismos religiosos, que de acordo com o próprio autor ele só utilizou por achar legal. Evangelion pode não ter sido o primeiro anime com um protagonista fraco e depressivo, mas foi o primeiro que representou tão bem o seu lado emocional e psicológico. Outros personagens como Asuka e Yarei criaram o modelo de personagem Tsundere e Kudere, respectivamente, sem contar as inúmeras cenas marcantes que até hoje são discutidas por fãs, tipo a icônica cena de 1 minuto no elevador, que além de representar a tensão entre as duas personagens, também foi uma forma criativa que a equipe de produção encontrou de cortar gastos. O sucesso de Evangelion tem inúmeros fatores. Para começar, que o estúdio Gainax já era renomado na época, então o anime novo vinha com altas expectativas. Outro fator é que Evangelion se inspira em vários elementos de Ultraman e Gundam, coisas já familiares para os japoneses, o que mais tarde causou certa confusão para o público ocidental. Mas talvez o principal motivo para o sucesso de Eva é que ele surgiu em meio a uma crise econômica que o Japão estava passando, a chamada década perdida, que durou dos anos 90 até meados dos anos 2000. E Evangelion, ao apresentar um protagonista cheio de pressões externas, sem tempo para se esconder, entender os outros ou entender a si mesmo, fez o público simpatizar com as suas lutas e seu lado emocional. O próprio autor, Hideaki Anno, tinha lidado com ansiedade e depressão no passado, por isso sua maneira de escrever foi mais pessoal. Devido a isso, Evangelion foi o primeiro anime a tratar de temas pesados que fez tanto sucesso, e também por isso ele é um dos animes mais importantes de todos os tempos. Pokémon é simplesmente a franquia mais vendida do mundo. Ele quebrou as barreiras do Japão e foi para muitos o primeiro contato com o anime. Pokémon também criou o gênero de animes de colecionáveis, que consiste em promover a marca para vender diversos produtos, seja eles jogos, mangás, brinquedos, card games, etc. Essa forma foi posteriormente repetida por Yu-Gi-Oh!, Digimon, Beyblade, Bakugan e a lista segue. É fato que Pokémon não revolucionou a indústria por conta da sua história ou arte, mas é inegável o sucesso global da franquia por tantos anos, e mesmo com obras similares surgindo, Pokémon continua invicto sendo o melhor exemplo de anime promocional de um jogo. Com tudo isso dito, agora eu vou distribuir os animes em ordem de importância e influência. Primeiro de todos está Astro Boy, por não só moldar a famosa estética de anime, com olhos grandes, cabelos estilosos, mas também por ser o primeiro que abriu as portas para o mercado de animes para televisão, que hoje são o principal meio onde se veicula os animes. Em segundo lugar está Gundam, que conseguiu manter status altíssimos de vendas por muitos anos e se consagrou um ícone dos animes, tendo até museus e estátuas gigantes. Em terceiro lugar, Akira, devido ao seu sucesso no ocidente e posteriormente ter acarretado na chegada de novos animes, que não eram apenas voltados para crianças. Em quarto lugar, Dragon Ball, indiscutivelmente um dos animes mais famosos de todos os tempos, e também o que estabeleceu clichês que vemos em quase todos os shonens. Em quinto lugar, Sailor Moon, o shoujo mais influente e famoso de todos os tempos. Em sexto, Evangelion, que embora não seja o primeiro anime dark a existir, foi responsável por iniciar uma nova geração de obras experimentais, como Len, Utena e Fooly Cooly. Em sétimo lugar, Pokémon. Se essa fosse uma lista de popularidade, ele com certeza estaria mais alto. Em oitavo lugar, Yamato, um dos grandes expoentes do Space Opera nos animes. Em nono lugar, Doraemon, embora sua influência seja mais restrita ao Japão e aos mangás Kodomo. Em décimo lugar, Hakujaden, pouca influência explícita nos animes, mas um marco histórico das animações. Outras obras importantes que eu poderia citar são Kyojin no Hoshi, Lupin, Ghost in the Shell, Hokuto no Ken, One Piece, Naruto e Shingeki no Kyojin. Todas essas obras contribuíram para o crescimento dos animes ao redor do mundo, mas seus feitos são menores ou muito parecidos com os títulos anteriores, por isso deixei elas de fora. É isso. Se gostou, curte, comente. Se você acha que esqueci de comentar algum anime ou se falei besteira, por favor, diga aí nos comentários que eu com certeza vou ler. Obrigado por assistir até aqui.